sobre nós com poder, com unção. Vem, Espírito Santo, nós queremos experimentar a liberdade de sermos tomados por Ti, Espírito Santo, de sermos cheios de Ti. Então venha nos batizar nesta tarde, venha derramar sobre nós o Teu Espírito, sobre homens e mulheres, jovens e crianças, sobre todo o Teu povo aqui reunido. Vem, Espírito Santo. Eu seguirei, cante. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Declare: Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. E diga comigo: eu te invoco, meu Deus, misericórdia minha, que me criaste e não te esqueceste daquele que se esqueceu de ti. Eu te chamo a minha alma, que preparas para te receber. Não desampares aquele que te invoca, tu que te antecipaste antes que te invocasse. Vive sempre junto a ti o nosso bem. Retornamos a ti, Senhor, pois tu mesmo é o bem. E não receamos de te encontrar do lugar onde caímos, pois em nossa ausência não se destrói a nossa casa, que é a tua eternidade. Eu te invoco, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senta um pouquinho. Boa tarde. A paz de Jesus a todos. É muito bom estar aqui de volta nessa comunidade. Já estive aqui algumas vezes na missão Canção Nova de Paulínia, e é muito bom estar aqui novamente com vocês, e hoje com meu grande amigo e professor, ele que como eu posso dizer? Qual é a palavra que usa mesmo? O especialista. Mas amanhã tem pregação do meu amigo Fábio. A gente começou um projeto na madrugada. Quem acompanhou algum momento aí, na madrugada de segunda para terça-feira, pela TV Canção Nova, na época da pandemia, quem acompanhou aí? Levanta o braço. Quem em algum momento viu uns doidos rezando lá em cima? Bendito seja Deus. Quem não acompanhou, perdeu. Porque foram maravilhosas as madrugadas. Deus nos sustentou, Deus nos levantou. Foi um tempo de intercessão profética, onde Deus fez muito em nós, primeiramente, mas também num povo. Hoje a gente sai em missão por aí, em muitos lugares, porque não dizer em todos os lugares que eu vou, pessoas chegam até mim e dizem: olha, a oração da madrugada foi um sustento para a minha alma, foi um alívio dentro das angústias, foi uma companhia dentro da solidão, foi um momento forte de oração, onde Deus disse que eu não estava sozinho, e eu vivia a pandemia com mais tranquilidade, porque vocês me ajudaram a rezar na madrugada. Volta, pelo amor de Deus. E a gente diz assim: tá bom, vamos voltar. Então, quem quer que volte na madrugada aí essa oração? Então vocês têm que rezar lá de madrugada também, tá? A gente vai levar esse projeto, se Deus quiser. Reze, porque o demônio não quer não, mas se Deus quer, e a gente faz a nossa parte, quem sabe a gente retoma. E começamos então um projeto. Desculpa, para quem não me conhece, meu nome é Emanuel. Todo mundo me conhece? Sim? Sou missionário da Canção Nova há 17 anos, vou completar 17 anos. Sou casado com a também missionária que está aqui no meio de vocês aí. Ela chegou, deve ter ido no banheiro, está ali em cima, né? A Gabi, aquele ali é meu filho. Levanta o braço aí, meu filho. Sebastião. Aí.
E a minha filha está ali atrás também, ó. Diga, oi, minha filha, tudo bem? Pronto. Viemos em família para a missão. Sempre que a gente pode, a gente está junto para testemunhar o que é uma família de acordo com o coração de Deus, homem, mulher e filhos. Tá bom? Vocês entenderam o que quer dizer, né? Então, homem, mulher e filhos, tá? Não é animal não, tá bom? Fecha parênteses. Bem, e eu estou aqui com meu irmão Fábio Lira, o Mr. Pentecostes, mais conhecido como Reteté, Xandari Candari, Fábio do Fogo. Você vai ver o que vocês vão experimentar amanhã na pregação dele. Já estou preparando o caminho, irmão. Eu quero chorar na sua pregação amanhã. Quero acolher quem está nos acompanhando pela internet. Qual é o site? No YouTube? youtube.com/Canção Nova Paulínia. Pega seu celular agora aí. Vai lá, todo mundo pega o celular agora aí. Tira uma foto minha aqui, bonito. Posta no seu Instagram ou no seu WhatsApp. E manda agora, acompanhe a poderosa pregação de cura e libertação, onde você vai ganhar o seu dinheiro. Bota desse jeito aí. Pelo youtube.com/Canção Nova Paulínia. Tudo junto, é isso? Canção Nova Paulínia. Então acompanha aí. Isso, vai lá. Espera que eu vou fazer uma cara de reta até. Vai no fogo! Aleluia! Ser curado! Tirou a foto aí? Beleza, agora posta isso aí. Depois desliga o celular. Muito bem. A paz de Jesus a todos mais uma vez. Meus irmãos, voltando à história de como começou essa madrugada. Começou a pandemia, todo mundo igreja fechada, aquela coisa toda medonha, né? Uma coisa difícil para todos nós. Comércio fechado, trabalho fechado e mais doloroso, igreja fechada, né? E numa das vezes que eu estava lá com o padre Edmilson cantando, ele estava lá pregando, Deus falou no meu coração: o que você tem feito nesse tempo de oferta, de oração, por essa pandemia, por esse tempo? Porque a palavra de Deus diz, lá em Crônicas, diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, me procurar, se afastar dos seus pecados, da sua má conduta, se arrepender dos seus pecados, eu do céu ouvirei a sua voz, virei em seu auxílio e sararei a nação, e curarei a nação. Ou seja, se o povo se humilha, se o povo se arrepende e busca o Senhor, Deus tem o poder de, por misericórdia, abençoar a nós e a nossa nação. Então eu dizia, eu preciso me humilhar mais, buscar mais a Deus, pelo menos fazer a minha parte como um intercessor para que esta pandemia vá embora, ou, mais importante, para que diante dessa pandemia a gente aprenda algo, as pessoas se convertam, busquem a Deus. Porque mais do que mandar a pandemia ir embora e a gente voltar a ter uma vida normal, é preciso que a gente aprenda com a pandemia o que Deus permitiu que com ela a gente vivesse. Veja, talvez Deus não quis, eu digo talvez, entendam-me, que essa pandemia acontecesse, amém? Mas Ele permitiu, porque tudo está sob o controle de Deus. E se Ele permitiu, como diz Santo Agostinho, Ele só permite um mal para dele retirar um bem maior. Por exemplo, nessa pandemia, muita gente que infelizmente teve aumentou o número de divórcios, porque os casais não conviviam tão próximos, e aí brigavam muito, aumentou a quantidade de pessoas com depressão, aumentou a quantidade de pessoas, infelizmente, que cometeram suicídio. Infelizmente, não foi só a doença, muita coisa pior aconteceu. Pessoas que perderam tudo no seu trabalho, tiraram a sua própria vida, entre outras realidades. Porém, a pandemia foi uma oportunidade também de quê? De rezar mais, de colocar a nossa esperança no céu, em Deus, de compreender que não é preciso, que quem tem dinheiro e quem não tem, está sujeito a morrer do mesmo jeito. Sim ou não? Ela nos ensinou muita coisa, sim ou não? A ficar perto de quem amamos, a começar a viver com menos, não é verdade? A gente não aprendeu a viver com menos? Com o necessário? Sim.
Então, Deus permitiu e quer que a gente aprenda algo. Amém? Bem, naquele dia, orando, eu liguei para o meu irmão Fábio, ainda na missa, acho que depois de estar terminando a missa, eu mandei uma mensagem: Fábio, vamos orar na madrugada? Deus está me chamando para rezar na madrugada. E aí, ele falou: vem aqui na sala e vamos conversar. Quando eu cheguei lá, já estava tudo feito, esquematizado. Ele com mais 2, 3 irmãos, reuniram ali. Me fala o que Deus colocou no teu coração. E eu disse: o Senhor me deu esta palavra, o Senhor me deu a palavra de Reis, onde fala que procurou um só homem, né, para que se colocasse na brecha, e não encontrei, e eu preciso desse homem. Onde está? De Reis? Não, desculpa, Ezequiel. E aí, parte da palavra, ele diz: então vamos começar um dia, nós temos aqui de segunda para terça-feira, meia-noite, bora? Bora. E a gente começou. Que nome vai ter esse momento de oração? Que nome vai ter esse momento de oração? E o Fábio foi rezar, e Deus revelou para ele: até que ele venha. Eita, que nome bonito. Só que quando foi registrar, já tinha alguém que tinha registrado. E a gente foi rezar de novo. E aí Deus colocou o nome: que teu reino venha. Foi assim que surgiu o nome deste encontro: que teu reino venha. Veja, Deus, diante de uma situação difícil no mundo, pegou alguns homens que estavam orando e atentos, missionários que gostam de sair em missão, de rezar pelas pessoas, de pregar, e a gente sabe que esta é a nossa missão no Carisma Canção Nova. De repente, parados estávamos ali, trabalhando com afinco na TV, o Fábio nos bastidores, eu muitas vezes cantando, animando, porque nós não paramos ali na TV Canção Nova, principalmente nós não tivemos medo desse vírus, porque a nossa confiança estava naquele que é maior do que qualquer coisa, não na ciência, mas em Deus. E continuamos a trabalhar. De repente Deus toca no meu coração, toca no coração do Fábio, se une outros irmãos, e a gente começa na madrugada um momento de oração, não somente de orar pelo povo, mas de fazer com que o povo volte a orar. E aqui está a diferença. Não é somente você veio na Clínica Canção Nova nesse final de semana aqui, hoje e amanhã, não para receber a oração apenas, mas para voltar a querer orar. Amém? Quem entendeu, diga aleluia. Muito bem. E aí a gente começou, e veio então esse nome: que teu reino venha. E foram 1 ano e 7 meses, se não me engano, 9 meses, não me recordo agora, 71 programas, madrugadas, também não me recordo o número, mas a gente teve que parar, infelizmente. De maio de 2020 a dezembro de 2021, nós fizemos toda semana essas madrugadas de oração, e foi uma grande bênção em nossas vidas. Amém? Foi ou não foi? Quem acompanhou? Foi. Para mim foi. E o que mais tocou nessa madrugada no meu coração, uma das coisas que mais nós vivemos naquele palco, naquele rincão, sem ninguém, apenas com TV, né, para transmitir pela TV, pelo YouTube, apenas com nossos irmãos. Muitos deles foram chegando e ficando nos bastidores, outros foram surgindo para tocar, para cantar, para pregar, para rezar junto, e assim a comunidade, alguns foram vindo espontaneamente. O que mais se viu naquele lugar foi uma coisa chamada liberdade no Espírito. Vamos repetir? Mais uma vez. O que nós vivemos naquela hora foi uma liberdade no Espírito. E este é o tema da nossa primeira pregação. Justamente, dê liberdade ao Espírito. Diga para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, dê liberdade ao Espírito Santo. Para outro irmão que está do seu lado: meu irmão, dê liberdade ao Espírito Santo. Muito bem, pega comigo então, vamos percorrer aqui a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pega a sua Bíblia aí. Esqueceu a Bíblia? Pai. Amanhã traz, né?
Maravilha. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 1. Todo mundo já ouviu essa palavra. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitasse de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiram e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produzia, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos estes que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos, e perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, acabamos de narrar aqui o que aconteceu em Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo, a graça que tanto nós precisamos. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Esta é a graça que nós precisamos, a graça do Espírito Santo, Ele que nos santifica, Ele que doa os seus dons, Ele que nos torna pessoas hábeis, capazes de um dia chegarmos à vida eterna. Então veja, Santo Ambrósio, ele vai dizer o seguinte: bebemos com a alegria da sóbria embriaguez do Espírito. Vamos dizer isso? Bebemos com a alegria da sóbria embriaguez do Espírito Santo. Bem, o que é que Santo Ambrósio quer dizer com essa frase? Ele está dizendo que, ele afirma que ser sóbrio, não é? O que é ser sóbrio? O que é ser uma pessoa sóbria? Ter controle de si, né? Ele está dizendo que é possível ser sóbrio, ou seja, ter controle de si e ao mesmo tempo deixar-se levar como numa dança pelo Espírito. Você percebe? Santo Ambrósio diz: é possível ser sóbrio na embriaguez do Espírito, ou seja, ter pleno controle de si, porque sobriedade é isto. No entanto, dançar, estar livre, liberdade, no Espírito Santo. Quando falamos de embriaguez, logo nos vem uma comparação com quem está bêbado, sim ou não? Então vamos entender daqui a pouquinho isso. Então, quem é o embriagado? Nós dizemos que alguém embriagado é alguém que quando está tomado pela bebida, ele sai do controle, não é verdade? Então a pessoa sai do controle. Tem um amigo meu, Júlio Brebal, ele disse que existem 3 tipos de bêbados, né? Uma pessoa embriagada, ou ele é uma onça, ou ele é um porco, ou ele é um macaco.
que é um macaco? Aquela pessoa bebe e fica brincalhão, faz palhaçada com todo mundo, é aquela pessoa, né, que brinca com todo mundo e a alegria toma conta dele, né? O porco é aquele que faxina as calças, né, que se coloca na sarjeta mesmo. Quantos pais, talvez de nossas famílias, infelizmente ficavam nas esquinas, nas paradas de ônibus dessa maneira. E a onça, ou o leão, o tigre, melhor dizendo o tigre, é aquele que, depois de ficar bêbado, bate, é ignorante. Quantos dentro de nossas casas tiveram pais assim, não é verdade? Que machucavam nossas mães, que machucavam nossos irmãos, que nos machucavam, né? Porque eram transformados devido àquela embriaguez. Então, de forma geral, nós temos essa experiência do bêbado que pode assumir esses três animais. Mas, de uma forma geral, o bêbado é uma pessoa que perde o controle. Ele não tem consciência. A pessoa alcoolizada fica mais leve, mais livre, mais alegre. Às vezes toma atitudes que, em sã consciência, não seria capaz de tomar. Ele se solta, dança, fala alto, né? Etc. Dá beijo, manda beijo para todo mundo, chora. Não tem aquele bebê que fica chorando, né? Pega assim a mulher, ô meu amor, não sei o quê, eu te amo demais, aquela coisa toda, né? Bem, então quando nós vamos ver essa narrativa em Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que os discípulos ficaram de uma maneira tamanha, cheios do Espírito Santo, que foram comparados a um bêbado. Onde é que está isso, Emanuel? Versículo 13. Outros, porém, zombavam, estão cheios de vinho doce, estão embriagados. Veja, meus queridos, os apóstolos estavam tão livres, cantando, louvando, pulando, orando em línguas, né? Reteté, batendo no chão, fazendo um monte de coisa lá, que as pessoas olhavam para aquilo e perguntavam, o que é que está acontecendo? E alguns diziam, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Por quê? Porque eles estavam tendo reações de algumas pessoas que, quando embriagadas, agem daquele jeito, livres, alegres, sorridentes, corajosos, sem medo. Era essa experiência que se fazia. Então, o vazio, a tristeza, o medo, diante da partida de Jesus, foram embora, caíram por terra. Da mesma forma, aqueles discípulos que eram tomados pelo medo, se viram livres da morte, e movidos pelo Espírito, tomados por sua ação, e encheram-se de parresia, de coragem, de intrepidez. Eles que tinham medo, por causa do Espírito Santo, tiveram coragem. Você já viu um bêbado corajoso? Já viu aqueles que falam assim, eu vou lá, eu vou bater nele mesmo. Meu homem, fica aí, tu não aguenta nem um tapa. Homem, que conversa, eu sou forte, deixa comigo. Essa coragem de alguém embriagado, nós vamos ver daqui a pouquinho, 7 características do bêbado, dos embriagados, e 7 características dos embriagados do Espírito Santo. Mas perceba esta realidade, né? Eles que antes estavam trancados, acuados, agora eles são impulsionados, né? A escancarar as portas e anunciar a palavra de Deus. Tanto que os que viram aquela cena, né, como está narrado aqui, falaram, olha, estão embriagados e vinho doce. Tanto que São Pedro, se a gente continuar, Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e disse, homens da Judeia, e todos vós, habitando de Jerusalém, tomai conhecimento disto para sair ouvidos as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, porque ainda são 9 horas da manhã, ainda é cedo, não estão embriagados não, mas sabe o que aconteceu aqui? O que aconteceu foi o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz, ele cita o que aconteceu aqui, Joel capítulo 3, então mais uma vez,
Eles estavam de tal maneira agindo que parecia que eles estavam bêbados. Mas o que eles estavam? Eles estavam livres do medo, do vazio, da tristeza. Eles estavam ali vivendo uma alegria vinda do alto. E esses homens que diziam assim, eles devem estar bêbados, diziam por quê? Porque estavam vendo a liberdade deles. A alegria daqueles homens, porque eles estavam tomados pelo Espírito Santo. Eles diziam coisas que pareciam loucuras. Fábio, quando você viu o Fábio pregando amanhã, fazendo assim, desse jeito, você vai dizer, esse Fábio está drogado, está bêbado. Mas não, ele está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Na liberdade, livre para rezar, livre para proclamar a palavra de bênção, para levantar um povo em oração. Parece loucura para quem está vendo, às vezes é loucura, mas é uma liberdade de quem está vivendo uma experiência que é indescritível, e que só ele vive do seu jeito, o outro vai viver de outro jeito, são parecidos muitas vezes, mas isto é a beleza de sermos possuídos pelo Espírito Santo. O Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, foi o primeiro, Fábio, que falou que o cristão deve ser conduzido e possuído pelo Espírito Santo. Essa palavra possuído nunca foi usada a não ser para o demônio, possessão. Então foi a primeira vez na história que um Papa usou essa expressão de possessão, referindo-se ao Espírito Santo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós podemos ser possuídos pelo poder e pela unção do Espírito Santo. E não é à toa que no dia de Pentecostes, como nós lemos agora aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo, acharam-se que eles estavam até chapados, né? Bêbados. E por isso que Paulo, lá na carta aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, anote aí, versículo 18. Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com o vinho, que é fonte de devassidão. Isso quer dizer o seguinte: o alcoolismo vai levar para uma vida devassa. Mas enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Né? Então, diante dessa palavra de São Paulo, nós precisamos desejar sermos embriagados do Espírito Santo. Amém? Quem quer se embriagar do Espírito Santo, levanta o braço e diga eu. Bem, a pregação é dê liberdade ao Espírito Santo. Para que você dê liberdade ao Espírito Santo, você precisa se embriagar. Este é o meu convite nessa tarde para vocês. Amém? Do Espírito Santo. Eu vou beber do Espírito Santo. Como é aquela música mesmo do Naldo José? Daqui a pouco eu aprendo aí. Eu vou beber, eu vou cair. Daqui a pouco eu canto. Vou procurar aqui. Mas fala dessa experiência de embriagar do Espírito Santo. Veja, a bebida causa 7 efeitos na vida do alcoólatra. Vamos trazer esses 7 efeitos para a vida do Espírito Santo. Anote aí. Primeiro, o bêbado, o que ele faz? Uma pessoa bêbada. Ele dá trabalho, falou, né? Mas ele faz o quê? Ele anda diferente. Sim ou não? O bêbado anda diferente, amém? O bêbado anda diferente, sim ou não? Assim como o embriagado da cachaça passa a caminhar diferente, a pessoa embriagada do Espírito Santo
passa a caminhar diferente. Ele sai das trevas e vai para a luz. Ele sai da mentira e vai para a verdade. Ele sai do pecado e vai para a santidade. Ele sai da perdição e vai para a salvação. Amém? Você que quer ser cheio do Espírito Santo, vai começar a andar diferente. Vai sair das trevas e vai para a luz. Vai sair do pecado e vai para a salvação. Vai sair da mornidão, da tibieza e vai para uma vida ativa de oração. Vai sair da reclamação e vai para o louvor. Começa a andar diferente. Não volta mais para os mesmos caminhos que andava outrora. Para o barzinho, para aqueles amigos de antigamente que levavam você para pornografia, para as mais amizades, para longe da sua família. Não, você começa a andar com outras pessoas, em outros caminhos, em outros lugares, porque o Espírito Santo está em você. Assim como o bêbado, tomado pelo álcool, anda diferente, cambaleando, o homem e a mulher cheio do Espírito Santo, embriagado do Espírito Santo, dando liberdade ao Espírito Santo, caminha diferente. Amém? Se você entendeu, aplauda o Senhor. Então veja, os primeiros cristãos, eles eram chamados de quê? Seguidores de Cristo, do caminho. Era chamado de caminho. Olha, eles fazem parte do caminho, porque a nossa vida em Deus é uma caminhada. Quem é embriagado do vinho novo do Espírito Santo, tem uma vida profunda de conversão. Ele muda de direção, ele sai da direção do inferno, ele caminha na direção do céu. Você não pode sair daqui desse encontro caminhando no mesmo lugar. É insanidade, como diz Albert Einstein, grande físico. Ele dizia: é insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se a gente faz a mesma coisa, frequenta os mesmos lugares, tem a vida igualzinho depois que acaba o encontro, não adiantou de nada. Então, segunda-feira, depois do encontro, a vida tem que mudar. Outros caminhos eu tenho que percorrer. Um caminho de quê? Um caminho de ascese, de oração. Eu tenho que rezar mais. Eu tenho que ir mais à missa. Eu tenho que participar de um grupo de oração. Eu tenho que estar mais, vivendo a vida de mais piedade, me libertar daquilo que não convém, me unir a outras pessoas que Deus vai colocar no meu caminho, ser luz onde eu estiver, caminhar diferente, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Isto é até o fim, meu querido irmão. Veja, tem muito católico, né? Que é o católico Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Mas quem é cheio do Espírito Santo se torna um católico Emanuel. Um pé na igreja e outro no céu. Aleluia! Aleluia! Segunda característica do bêbado. O bêbado, ele fala diferente. É verdade ou não é? Sim ou não? Assim como o embriagado da cachaça, do álcool, fala diferente, de forma diferente, enrolado. O homem e a mulher cheios do Espírito Santo, embriagado do Espírito Santo, passa a falar de forma diferente. Ele tem uma linguagem santa, pura, que as pessoas imediatamente conhecem que ele é diferente. Não tem mais palavrão, piadinha imoral, não conta mais piadinha, não fala mal da igreja, não fala mal, não conta piada de Deus. Ele começa a falar diferente. Ele começa a falar imediatamente de coisas boas, de coisas do céu. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se o Espírito Santo está em mim e eu estou cheio do Espírito Santo, eu começo a falar diferente, amém? Nada de murmuração, nada de reclamação. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque eu padeço por isso. Enquanto eu estava preparando a pregação, Gabi olhou para mim, minha esposa falou assim: ei, Emanuel, precisa se embriagar mais. Eu disse: pode ser, pode crer. Preciso tomar mais umas do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente está no trânsito, né? Leva uma fechada no carro, uma situação difícil que acontece,
pá, aquele palavrão. Mas um homem cheio do Espírito Santo se controla, dá um glória a Deus, manda aquele homem tomar banho para rezar, né? E vai se controlando, porque ele começa a falar diferente. Além de não praguejar mais, além de murmurar mais, ele começa a falar de coisas do céu. A conversa dele é boa, porque, meu irmão, tem muita gente que a conversa é uma desgraça. Meu Deus do céu. A gente chega perto de pessoas e fala assim, meu Deus, essa pessoa só sabe murmurar, reclamar, só sabe pedir oração para ela. Jesus do céu, Deus é mais. Não. Às vezes a gente vai atender pessoas e fala, qual é o seu problema? Dependendo do que for ela fazer, deixa que eu rezo por você. Pode ficar quieto. Jesus cura, liberta e salva, leva, amém. Pronto, porque meu amigo, se deixar é 1 hora só dizendo, papai um dia chegou lá em casa, estava embaixo da mangueira, aí não sei o quê, por isso que eu sou assim, aí, meu Deus, minha filha. Só que o pior não é isso, se for só uma vez, tudo bem, mas daqui a 1 mês vai rezar, parece que Deus não cura, ou a pessoa não recebe a cura, né? Então tem que falar diferente, falta o quê? O Espírito Santo de Deus, para você começar a falar diferente, falar com o quê? Com uma esperança. Tem gente que só fala coisa negativa. Nossa, 11 horas da noite, não ligou ainda, aí o vizinho, aí a pessoa fala assim, sei não, hein, deve estar com outra, olha, que desgraça. Vai visitar alguém doente, chega lá, e aí, dona Maria, tudo bem? Tudo, mulher, estou aqui bem, carregando, mas que a senhora está? Não, estou com uma dor aqui, acho que Covid, depois pós-Covid, ai, mulher, dona Quinola, lá da vizinha, morreu de carro com esse negócio aí, vai-te embora, diabo, né? Olha a palavra do cão, vai tomar banho, rapaz. Falar diferente é falar com esperança, falar com alegria, vai dar tudo certo. E mesmo que não dê, você levou a esperança. Não é uma falsa esperança, você não está vendendo coisas como aí se vende em algumas igrejas, ou alguns influencers vendem coisas assim, não. Não, você está gerando esperança na pessoa, de que Deus tem um controle, e é verdade, Ele tem um controle, Ele pode fazer. Então o bêbado fala diferente, o embriagado pelo Espírito Santo também fala diferente, né? E aí, às vezes, as pessoas que estão perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo falam assim, você só fala de igreja? É claro, né? E o mais lindo é que o embriagado no Espírito Santo, até se vier a negar a Jesus como Pedro, alguém vai dizer como está escrito, né? Poucos depois, lá em Mateus capítulo 26, versículo 7 e 3. Mateus 26. Pouco depois, os que ali estavam aproximavam-se de Pedro e advertiam ele. Olha o que aconteceu. Pedro, quando estava ali Jesus para ser preso, alguém falou assim, olha, tu não és um galileu? Tu também não andava com ele? Por quê? Porque Pedro se vestia igual a um seguidor de Cristo. Pedro já refletia Cristo. Olha que bonito. E Pedro diz, não sou eu não. Daqui a pouco, olha o que a palavra de Deus diz, que outros chegaram para ele e falaram assim, sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dar a conhecer. A fala de Pedro, a forma como Pedro falava, mostrava que ele era cristão. A forma que você fala, mostra que você é cristão, que você é católico. Eu fico doido, como os evangélicos estão na nossa frente. A gente sabe quando um evangélico joga futebol. Quando ele faz 3 gols, ele pede uma música evangélica no Fantástico. Mas quando um católico faz gol, ele pede Anitta. Desgraça, né? Até na pregação, a gente reconhece um evangélico. Esses dias, quinta-feira, foi lá na Canção Nova. Você soube dessa aí, Fábio? Muito bom. Ele é muito amigo da doutora Gisele Saviola. Fez uma belíssima pregação. Eu estava lá cantando. E ele pregando daquele jeito, aquela coisa, conhecendo a palavra. Eu falei, esse cara é bom, hein? O cara é bom. E começou, alguém acompanhou? Cara bom mesmo, doutor Tiago. Ele é médico, cardiologista e pregador da palavra também. Muito bom mesmo. Mas não para a igreja dele, não. Aí ele pregando, daqui a pouco ele começou a falar, porque 5 coisas, Deus está vivo, aleluia, ele ressuscitou, e só falou de Jesus, não falou, não, vai de Nossa Senhora, ele disse, Aí eu mandei para um rapaz, esse cara é bom, mas é evangélico. Ele, não é não, é evangélico.
Quero ver na prova dos 9 agora. Começou o Santíssimo Sacramento passando, e eu conduzindo. Jesus está vivo? Sim. Ressuscitou? Sim. E ele se fez carne, e ele fez pão, e está aqui na nossa frente. O povo, olhava para um lado para ver se ele aplaudia. Não aplaudia, ou distante, então não é evangélico. Né? Mas, era evangélico. Mas um menino bom, um evangélico bom. Bem-vindo aqui na Canção Nova, né? Então, até assim o cara se reconhece. Agora, nós católicos é difícil. Quando a gente fala um pouquinho de Jesus, fala assim, de qual igreja você é, querido? Não é assim? Aí fala assim, eu sou católico. Nossa! É um milagre um católico falar de Deus? É ou não é? É ou não é assim? Parece só quem ora em línguas, quem carrega a Bíblia no braço, quem é evangélico. Nós precisamos fazer isso. Ainda bem que a gente pode ter o texto, que aí é evangélico, não é? Voltar no ônibus, pegando um metrô, rezando lá o texto. Aqui, ó. Ninguém nem... Pronto, já sabe que eu sou católico. Mas quando a gente fala, a gente tem que mostrar que falamos diferente, porque estamos cheios do Espírito Santo. Um embriagado no Espírito, até na hora de negar Jesus, o seu jeito de falar denuncia que ele é de Jesus. Né? Agora, a pergunta que eu fiz para mim, né? Que eu posso perguntar para você. O seu jeito de falar diz que você é de Jesus? As piadas que você conta expressam que você é de Jesus? Quando você está no trânsito e leva uma fechada, isso aqui é mais difícil, né? Mas diz que você é de Jesus, Emanuel? Quando está jogando bola, aí os homens levam aquela porrada. Ai, meu Deus. Então, nós precisamos nos policiar, porque cheios do Espírito Santo, precisamos falar diferente. Repete comigo. Falar diferente. Primeiro, qual é? Andar diferente. Segundo, mais forte. Primeiro, qual é? Segundo, vocês estão entendendo, sim ou não? Olha, não pode voltar para casa do mesmo jeito, não. Sem falar que, devemos lembrar que esse modo de falar diferente, também está o dom de línguas. Quem entendeu essa aí que eu estou falando? Quem entendeu? O que foi que eu acabei de dizer? Alguém entendeu? Falei diferente, irmão. Estou cheio do Espírito Santo. Entendeu? O dom de línguas é uma graça dada por Deus. É o menor do dom carismático, porém é aquele que abre as portas para todos os outros. Está entendendo? Eu tinha uma amiga minha de Ministério de Música que falava assim, eu não gosto de orar em língua não, porque lá em 1 Coríntios 14, vai dizer que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas. Aí eu falava assim, profetize sem orar em línguas para ver. Não vai. A oração em línguas, a palavra de Deus diz que profecia é maior, por quê? Porque a profecia edifica a comunidade, enquanto que o dom de línguas edifica a si mesmo. Ei, mas como é que você vai edificar os outros se você não está edificado? Então o dom de línguas, ele vem para me edificar, para me levar para o sobrenatural, para me abrir aos outros dons, cura, milagres, libertação, profecia, palavra de ciência, palavra de sabedoria. E esse falar diferente é o quê? É um homem cheio do Espírito Santo. Veja, nós movimentamos as cordas vocais, soltamos o ar, mexemos a língua, a boca, produzimos o som, mas o conteúdo vem do Espírito Santo. E São Paulo explica isso na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 26, que diz, do mesmo modo, também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos rezar como convém. Orar em língua, sei lá, esse negócio aí não é meio, né? 1 Coríntios 14, versículo 2, para você aí, anote. 1 Coríntios 14, 2, vai dizer assim, aquele que fala em línguas, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. Amém? Quando alguém perguntar, eu vou orar em línguas, mas ninguém entende o que ele está falando, fala assim, meu querido, não é para entender mesmo não. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala as coisas misteriosas sobre a ação
de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, amém? Primeiro, o embriagado do Espírito Santo anda diferente. Depois, terceira característica, o bêbado exala um cheiro diferente. Já sentiu o cheiro do bêbado? Que bafo é esse, pelo amor de Deus? Assim como uma pessoa embriagada da cachaça tem um odor diferente, ela nem precisa dizer que bebeu, né? Nem precisa dizer que bebeu, né? O cheiro dela já diz, já identifica que ela está alcoolizada. Do mesmo modo, uma pessoa embriagada do Espírito Santo tem um odor diferente. Por onde ela passa, ela tem que exalar o odor de Cristo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: mas graças sejam dadas a Deus, que nos concede sempre triunfar em Cristo, e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Eu e você, cheios do Espírito Santo, precisamos exalar o odor de Cristo. Precisamos exalar o odor de Cristo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é amável, de fácil convivência, ela tem um brilho diferente. Todos querem ficar perto dela, porque ela exala um perfume diferente, amém? Ela exala o perfume do amor, da paz, da mansidão, da prudência, da paciência. Ela exala o perfume de Cristo onde passa. Olha para o seu irmão todo lado e fala assim: dá um cheirinho aí. Eita, fedorento. Está fedendo ou tá cheiroso? Quem passa perfume quando sai de casa aqui? Fabrício, você não passa, né, irmão? Você não levantou o braço. Alguém pode dar um perfume para ele? Por favor? Pode ser Azarror. Brincadeira. Gente, assim como nós passamos um perfume para sairmos cheirosos de casa, nós precisamos todos os dias orar em línguas, receber o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo para que as pessoas sintam Deus em nós. É fácil fazer isso? Não, mas é preciso e é possível. E eu digo isso porque quantos aqui, quando chegam na canção, falam assim: nossa, aqui tem um lugar diferente, aqui tem a gente sente algo diferente quando chega aqui. É ou não é? Quem já chegou perto de alguns pregadores, por exemplo, do Padre Jonas, ou só em ver para falar assim: nossa, quando ele começa a falar é diferente, o olhar dele é diferente, é ou não é? A presença dessa pessoa, e não só precisa ser famoso não, tem gente na nossa comunidade que é diferente, sim ou não? Então nós precisamos também ser diferentes onde nós estivermos. Não é a macumba que tem que gerar medo em nós, é nós que tem que gerar medo na macumba. Na hora que passa num trevo assim, tem uma macumba feita, a gente se arrepia: ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sim, você tem que renunciar, jogar água benta, né? Mas não é as trevas que devem causar medo em você, é a luz que deve afugentar a treva. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para de tal maneira exalar Cristo, que as pessoas do nosso trabalho sintam-se incomodadas. E às vezes elas perguntam: e o que está acontecendo com você? Fala assim: nada não, xiricantarabadara, a pessoa repousa no Espírito já, né? Quarto, primeiro, andar diferente. Segundo, exalar, né? Cheirar não, né? Exalar, né? Um cheiro diferente. Cheirar diferente, né? Quarto, o bêbado tem... Ele vê quantos aqui? Ele tem um olhar diferente. Não é porque você bebia muito, Fábio? Um olhar diferente. Fábio nunca bebeu, gente. Santinho, sempre foi santinho. Então, uma pessoa que está cheia de cachaça, ela passa a olhar tudo de forma diferente, né? Porque ela não enxerga bem, as suas vistas ficam turvas, escuras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a enxergar o mundo e os acontecimentos da vida de forma diferente. Ela tem um olhar mais puro, amém? Ela tem um olhar de esperança, ela enxerga como Jesus enxergaria, entendeu? Todos veem um bandido, mas ela vê um profeta. Esse cara aqui não tem jeito não. Tem sim, Deus pode fazer.
Se o mundo diz que bandido bom é bandido morto, a pessoa cheia do Espírito Santo diz, bandido bom é bandido convertido a Jesus. Amém? Mas tem que se converter o vagabundo, viu? Porque também tem que se converter. É vida nova. Todos veem uma provação, né? E ela vem uma bênção. Né? O embriagado do Espírito Santo vem uma bênção em cada provação. As pessoas veem uma provação em cada bênção. E aquele que está cheio do Espírito Santo vê uma bênção em cada provação. É diferente. Você percebe? Um olhar diferente. Todos olham para a tempestade, mas o embriagado olha e vê a bonança depois da tempestade. As pessoas olham para o drogado e dizem, vai morrer embriagado de álcool e drogado. E quem está embriagado do Espírito Santo olha e diz, vai morrer ministro da Eucaristia, na igreja de Jesus, igreja católica, e embriagado da água viva do Espírito Santo. Amém? É um homem que tem fé, que tem em tudo um olhar de esperança, um olhar diferente. Repetindo mais uma vez, qual é o primeiro? Força! Tem um pouco de tempo, bora. Andar diferente. Quinto, o bêbado sente diferente. Ele sente diferente. A pessoa embriagada de cachaça, ela fica cheia de euforia. Né? Mas a pessoa cheia do Espírito Santo fica cheia de alegria. Porque a euforia passa, a alegria permanece que vem de Cristo. Enquanto a bebida deixa o bêbado eufórico, o Espírito Santo deixa o bêbado alegre, deixa o cristão alegre. Aleluia. A bebida tira a timidez e a vergonha do bêbado. Tira não. Tira nada. A bebida tira a timidez e a vergonha do bêbado. Ele paga mico quando está embriagado. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo faz com que o Espírito Santo tire a timidez e a vergonha de testemunhar Jesus onde estiver. Amém? Amém? Em qualquer lugar que nós estivermos. Qualquer lugar. Não é à toa que a Escritura diz assim, meu irmão, escuta aí essa. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. O embriagado do Espírito Santo se liberta imediatamente da timidez e vira uma pessoa que proclama o nome de Jesus. Gente, eu vivi isso. Todos nós vivemos isso. Eu me recordo como se fosse hoje, quando eu trabalhava lá no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Um menino de 18 anos, trabalhava lá do meu jeito, lesadinho, menino matuto do interior. Depois que eu recebi o batismo no Espírito Santo, que eu vivi a experiência de ser cheio do Espírito Santo, sabe o que aconteceu comigo? Eu não orei em línguas de uma hora para outra, não repousei no Espírito Santo, mas no outro dia, quando eu acordei e fui trabalhar, eu me senti diferente. Quando eu entrei no elevador, peguei o mesmo, e naquela hora entrou um juiz, eu falei, bom dia. Na hora que eu disse bom dia, eu falei, nossa, que bom dia diferente que eu dei hoje. Eu comecei a falar diferente. Não, estou falando sinceramente com você. Eu sentia a diferença no meu falar, na minha postura. Parecia que eu me encontrei. E eu anunciava Jesus onde eu estava. Sabe aqueles professores de história vagabundo que tem nos cursinhos? Eu fazia cursinho porque eu queria ser médico. Não só em cursinho, mas na escola, que fala assim, quem é católico agora vai ter que, nunca mais vai passar em frente à catedral. Olha o que o professor meu falava. De vez em quando, né, ele falava aquelas coisas lá, quem é católico, porque a Inquisição foi, a Idade Média foi a idade da escuridão, foi não sei o quê, a Inquisição matou centenas de pessoas, não sei, e começou a falar mal da igreja. Levantei meu braço, professor, eu estou pagando para o senhor dar aula de história, não é para fazer proselitismo aqui não. Aí o professor olhou para mim e falou assim, mas o que está acontecendo aqui? Ele falou, não fala mal da minha igreja aí que não, dê aula para o senhor. Meu coração estava... Eu vou ser expulso daqui. Mas eu tive coragem. Se fosse em outro momento, o medo é o que acontece muito numa coisa chamada hoje, escutem isso, chamada espiral do silêncio. Sabe o que é isso? Não, nunca ouviu falar? Então vai procurar na internet. Não dá tempo para falar não. Vou só citar o exemplo aqui rapidamente. Sabe o que é isso? Não, Fábio?
Espiral do silêncio é o seguinte: tem 4, 5 amigos, não sei o que e tal. De repente chega um e fala assim: esse negócio tem que liberar o aborto. Tem que liberar mesmo o aborto, porque não é possível, uma menina de 11 anos foi estuprada, não sei o quê. Aí outro menino fala: realmente tem que liberar o aborto. Tem que ser. Aí você que concorda, que diz que não, você fica em silêncio por quê? Porque já são 2 falando. Espiral do silêncio. Procura sobre isso aí. Isso é uma desgraça. Por isso que, lembra aquela frase assim: o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então todo mundo fala, a minoria levanta as bandeiras que tem aí, e nós, maioria, fica... Não, tá. Aí de repente, algum levanta assim: não, opa, não, aborto não, é vida. Quem é católico, aí falou aborto, deixa a igreja católica, vai embora. Pronto. Aí causa aquela rebuliço. Mas tem que quebrar esse espiral do silêncio. Hoje é uma dominação filosófica, psicológica, que o pessoal aí das trevas sabe muito bem e usa muito. Espiral do silêncio muito dentro da onde? Dentro da TV, dos jornais. Eles falam o que eles querem. Eles exaltam como eles querem. Exaltam o bandido, destrói a polícia. Exaltam o drogado, destrói o pai de família. Sempre assim. Perceba-se, não é? E quando alguém levanta e fala: opa, não, é cancelado, é não sei o quê. Por quê? Porque ele já tem grande domínio. Mas quem é cheio do Espírito Santo não tem medo de testemunhar a Jesus. Ele sente algo diferente, ele fala diferente, ele não tem medo de evangelizar. Amém? Amém? Sexto, vamos lá, primeiro rapidamente comigo, rápido. Fala diferente, andar diferente, falar diferente, exalar diferente, olhar diferente, sentir diferente. Sexto, o bêbado tem uma força diferente. Quem já viu um bêbado falar assim: pode deixar que eu carregue esse carro aqui, deixa que eu leve esse carro sozinho. O cara acha que pode fazer qualquer coisa depois que está bêbado. Não, pode deixar comigo aqui, esse negócio aqui deixa comigo, deixa que eu pego. Ah, pai, não pega não. Ele acha que tem a super força, que é o incrível Hulk. Uma pessoa embriagada acha que fica valente, não é verdade? Corajosa. Não, vem cá, vou matar tudinho agora. Pega a peixeira aqui, vou matar você. Por isso tem aqueles barzinhos chamados risca-faca, já ouviu? Acaba pega aqui a peixeira. Lá no Nordeste tem muito barzinho chamado risca-faca. Minha tia passava assim, às vezes, perto do bar e falava assim: meu Deus, parece... isso aí é o bar chamado bar fura-bucho, né? Briga de faca, o cara, né, tem uma valentia, o bêbado, né, corajoso, né, se achando com a força, né, que ele é capaz de fazer coisas que, sem o efeito do álcool, da bebida, jamais faria. Não é verdade? A pessoa vai lá e fala assim: meu Deus do céu. Depois que a pessoa passa o efeito do álcool, fala assim: meu Deus, o que é que eu fiz? Fui pegar briga com o meu vizinho, com não sei quem. Aí vai lá todo humilhado: oh, desculpa aí, rapaz, eu estava fora de controle. Porque ele achava que tinha uma força maior do que ele podia ter. Por quê? Porque uma pessoa embriagada acha que tem uma força diferente. E quem está cheio do Espírito Santo tem uma força diferente. Porque é capaz de fazer coisas que sem esta ação do Espírito Santo, ele jamais falaria. Ele jamais faria. Assim como a cachaça deixa o bêbado aparentemente forte e corajoso, né? O Espírito Santo em nossa vida nos dá força. Versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 8. Atos 1, 8. Opa, voltou. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Segura aí. Atos dos Apóstolos 1, 8. Recebereis o Espírito e Ele vos dará força. E sereis testemunhas. Ele nos dá força para vencermos o pecado, amém? A carne é fraca, mas o Espírito Santo é a vitamina para nos fortalecer e vencer os impulsos carnais em nós. O Espírito Santo nos dá força para vencermos as tentações do demônio, amém? Gente, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Vou falar bem paulistês aqui, Deus só dá o frio conforme o cobertor.
Deus nunca nos dará provação que não sejamos capazes de suportar. Deus nunca permitirá que Satanás nos tente se nós não formos capazes de resistir. Assim como Ele dá a tentação, Ele dá a graça de resistir, amém? Então para de chorar e dizer, ai, mas a tentação é muito grande, quando mais eu rezo, mais a assombração aparece. É claro, porque quem reza sai das trevas e vai para a luz. E na hora que você vai para a luz, aquilo que estava nas trevas, que era a tentação e a provação, vem para fora, e você começa a enxergar o que você estava vivendo. Então, nós recebemos uma força, o Espírito Santo de Deus, que nos dá essa força. Ele nos dá força para vencermos o pecado, nos dá força para vencermos a tentação, né? Jesus foi conduzido no deserto para ir para a tentação, ele venceu pelo Espírito Santo, né? Quem está embriagado do Espírito Santo é um pesadelo para o diabo, onde ele passar. O Espírito Santo nos dá força até para o martírio, seja um martírio cruento, derramando sangue por Jesus, seja um martírio incruento, que é a perseguição que nós passamos no dia a dia hoje. É um martírio hoje nas nossas casas, na faculdade, no trabalho, porque a gente é de Deus, não é? Sétimo, para terminar, vamos lá de novo. Anda diferente, fala diferente, exala diferente, sente diferente, olha diferente, sente diferente, tem força diferente, né? E o sétimo, você já viu bêbado no bar sozinho? Muito raro, né não? A maioria das vezes é com os amigos. É muito difícil a pessoa beber sozinha. Só um alcoólatra mesmo. 3 horas da tarde, tomando cachaça sozinho. Fala assim, não tem o que fazer não, perdeu o sentido da vida, né? Mas uma pessoa embriagada geralmente não bebe sozinha. Ela tem uma turma para beber. Os colegas de gole, né? E quem é cheio do Espírito Santo não fica sozinho, passa a viver em comunidade, amém? Quem se embriaga do Espírito Santo não fica sozinho, quer estar próximo de alguém, quer viver em comunidade, seja na Canção Nova ou em outro lugar. Então, assim como o bêbado sempre fica chamando alguém para tomar uma, quem é cheio do Espírito Santo sempre chama alguém para ir para o grupo de oração, aleluia? Então, se você hoje, depois que eu der uma dose de Espírito Santo para vocês agora, se vocês não chamarem ninguém amanhã, vocês vão ver, viu? Porque quem se embriaga do Espírito Santo sempre chama alguém para viver a experiência do Espírito Santo. Então, meu irmão, a primeira coisa para se, né? Veja, antes de falar a primeira coisa, é importante que eu diga o seguinte, para a gente já terminando. Para ficarmos embriagados, precisamos de 3 coisas. Repete comigo. Querer, pedir, amigos. Porque quem tem dinheiro chama os amigos para pagar, né? Pensa aí. Então a primeira coisa é querer. Eu preciso querer. Eu preciso desejar essa graça. E eu quero convidar você a desejar essa graça nessa tarde, amém? Já vai fazendo aquele fundinho musical aí, top da galáxia. Já vou chamar meu amigo, o vendedor da cerveja do Espírito Santo, Fábio Lira, distribuidor. Nosso garçom. A primeira coisa que a gente tem que fazer é querer. Amém? Você quer realmente? Parece loucura isso aqui? Parece, não estou nem aí. Mas não é. É uma experiência nova. É uma vida nova em Deus. É uma experiência de liberdade. Quem conhece a Canção Nova aqui, levanta o braço. Conhece a Canção Nova? Já ouviu falar na Canção Nova, irmão? Essa camisa é da Canção Nova, hein? Levanta o braço aí e fala assim. Tá com dor no braço? Mais alto. Levanta mais alto. Pronto, você curado agora, em nome de Jesus. Quem conhece a Canção Nova aí? Levanta o braço. Vai, levanta o braço, pai. É isso aí, pelo amor de Deus. A Canção Nova vai fazer 45 anos. Quem conhece o Padre Jonas aí? O Padre Jonas. Você não conhece o Padre Jonas, não? Conhece não? Levanta o braço, pai. Tá com preguiça?
Padre Jonas celebrou um ano passado, né? 50 anos de batismo no Espírito Santo. 50 anos. O Padre Jonas, ele se auto-intitula Mr. Pentecostes e deu este título para o Fábio Lira. Mas por quê? Veja, o Padre Jonas já era padre há 50 anos. Você conhece essa história? Conhece essa história? Vou contar mesmo assim. Ele já era padre há 50 anos. Só que ele era um padre normal. Não era doido. Salesiano, morava em Lorena. E ouviu dizer que ia haver um retiro no dia 2 de novembro para sacerdotes, falando-se sobre renovação carismática católica, movimento pentecostal que estava acontecendo no mundo e que estava chegando no Brasil. Ele então foi participar, depois das dificuldades que enfrentou, participou do encontro. O padre Haroldo Ramos, foi o padre Haroldo Ramos, foi? Conduziu aquelas pregações, falou o que estava acontecendo, baseado na palavra de Deus, desse novo mover. E depois de falar sobre os dons do Espírito Santo, de falar sobre o se embregar no Espírito Santo, o ser cheio do Espírito Santo, o de ter os dons, palavra de ciência, palavra de sabedoria, milagres, orar em línguas, repouso no Espírito, parecia loucura para aqueles padres e seminaristas que estavam ali. No final do encontro, depois da missa, ele disse: aqueles que quiserem receber o batismo do Espírito Santo, venham para cá e fiquem de joelhos. E o Padre Jonas disse que todos foram. Ele disse: talvez alguns tenham ido porque todos foram, mas eu fui porque eu desejei, eu quis. Primeira atitude, querer aquilo, mesmo sem entender, querer. Segunda atitude, enquanto o Padre Haroldo Ramos colocava a mão e pedia o Espírito Santo sobre cada um deles, o Padre Jonas também pediu. Segunda atitude, pedir com fé. E viveu essa experiência de estar ali. E sabe o que aconteceu com o Padre Jonas depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo? Sabe o que aconteceu quando ele se levantou daquela oração? Nada. Ele não sentiu nada. Ele não orou em línguas, não repousou. Ele voltou para casa, mas ele não sentiu nada, não falou nada, mas ele acreditou em tudo. E a vida dele mudou. Ele disse que quando começou a ir para casa e começou a fazer a liturgia das horas de noite, as vésperas, as completas, ele percebeu que algo diferente estava. Ele estava meio embriagado, tá ligado? Ele percebeu algo diferente enquanto eu rezava com a palavra. Ele começou a rezar o terço, e estava lá com o terço rezando. Ele tinha um amor por Nossa Senhora que ele nunca mais tinha tido. Era algo novo. E quando ele foi começar a preparar a missa, a palavra de Deus saltava aos olhos dele de tal maneira que ele nunca tinha entendido com tanta clareza a palavra de Deus. E ele então começou a e depois de tudo isso, 5 anos mais tarde, ele fundou uma comunidade que revolucionou o Brasil e o mundo, chamada Canção Nova. Amém?